Já alguma vez olhou para as suas pernas e sentiu um desânimo profundo, um cansaço só de olhar para aquelas veias teimosas e aquele inchaço que parece piorar a cada dia que passa? Sabe aquela sensação de peso, a dor latejante ao fim do dia que a impede de desfrutar de um simples passeio? Quantas vezes já deixou de usar uma saia ou uns calções num dia de calor, não por causa do tempo, mas por vergonha ou desconforto com a aparência das suas pernas? Esta é uma realidade dolorosa para tantas pessoas. Uma luta silenciosa travada com cremes caros, meias de compressão desconfortáveis e até pensamentos sobre tratamentos invasivos que nos assustam. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar na sua fruteira e não na farmácia? E se o segredo para umas pernas mais leves e saudáveis estivesse escondido em frutas deliciosas e acessíveis que a natureza nos oferece? Neste vídeo, não vamos falar de soluções mágicas ou promessas vazias. Vamos descobrir juntos algumas frutas poderosas, verdadeiros tesouros nutricionais, que podem ajudar a combater as varizes e o inchaço de dentro para fora, de uma forma natural e econômica. Fique comigo até o fim, porque a última dica que vou partilhar é algo tão simples e, no entanto, tão eficaz, que poderá ser a peça que faltava no seu puzzle para um maior bem-estar. Vamos então começar a desvendar estes segredos da natureza. O primeiro passo nesta jornada não nos leva para longe. Na verdade, leva-nos a uma das frutas mais comuns e amadas em Portugal: a laranja. Sim, a humilde laranja e as suas primas, como os limões e as tangerinas. Muitas vezes pensamos nelas apenas como uma fonte de vitamina C para combater as constipações, mas o seu poder vai muito, muito mais além, especialmente quando se trata da saúde das nossas veias. Imagine as suas veias como uma rede de pequenas estradas por onde o sangue viaja. Para que tudo flua bem, as paredes dessas estradas precisam de ser fortes e flexíveis. Com o tempo, e por várias razões, essas paredes podem enfraquecer, alargar e tornar-se flácidas. É aí que o sangue começa a acumular-se, criando aquelas protuberâncias inestéticas que conhecemos como varizes. Ora, a vitamina C é como o cimento para estas paredes. Ela é absolutamente essencial para a produção de colagênio e elastina, duas proteínas que dão estrutura e elasticidade às veias. Ao consumir laranjas e outras frutas cítricas regularmente, está a fornecer ao seu corpo a matéria-prima necessária para reparar e fortalecer constantemente as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os menos propensos a ceder à pressão. Mas a magia não fica por aqui. Estas frutas contêm também uns compostos maravilhosos chamados bioflavonoides, como a hesperidina. Pense nestes compostos como os assistentes da vitamina C. Eles trabalham em conjunto, potenciando os seus efeitos. Os bioflavonoides ajudam a proteger as veias dos danos causados pelos radicais livres, que são como pequenas partículas de ferrugem que atacam as células do nosso corpo, e também têm uma ação anti-inflamatória, o que é crucial, pois a inflamação crônica é uma das grandes culpadas pelo desconforto e inchaço nas pernas. Integrar isto na sua rotina é de uma simplicidade desarmante. Não precisa de fazer nada complicado. Comece o seu dia com um copo de água morna com o sumo de meio limão. É uma forma fantástica de hidratar e dar um impulso ao seu sistema logo pela manhã. Ao almoço, em vez de uma bebida açucarada, opte por um sumo de laranja natural, espremido na hora. E não deite fora a casca. A parte branca da casca é riquíssima em bioflavonoides. Pode ralar um pouco da casca de um limão ou de uma laranja sobre uma salada ou um iogurte para um toque de sabor e um benefício extra. Agora passemos a outra pequena maravilha, umas bagas que parecem pequenas joias azuis, os mirtilos. Se as laranjas são o cimento, os mirtilos são os guardiões, os protetores das suas veias. A sua cor azul escura e intensa vem de umas substâncias chamadas antocianinas, que são dos antioxidantes mais potentes que a natureza nos oferece. Estes compostos são verdadeiros heróis na luta contra a inflamação. A sensação de pernas pesadas, doridas e inchadas é, em grande parte,
um sinal de inflamação nos tecidos e nos vasos sanguíneos. As antocianinas dos mirtilos atuam como um exército de bombeiros, apagando esses pequenos fogos inflamatórios no seu corpo. Além disso, tal como os bioflavonoides dos citrinos, elas fortalecem as paredes dos capilares, os vasos sanguíneos mais pequenos e delicados, prevenindo que eles se rompam e causem aqueles pequenos derrames ou aranhas vasculares. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que se queixava de um cansaço constante nas pernas e de ter sempre os tornozelos inchados ao final do dia. Ela começou, por conselho, a adicionar uma mão cheia de mirtilos ao seu iogurte natural todas as manhãs. Ao fim de algumas semanas, ela contou-me, com um brilho nos olhos, que a diferença era notável. Sentia as pernas muito mais leves e o inchaço tinha diminuído visivelmente. Não foi uma cura milagrosa da noite para o dia, mas foi uma mudança consistente que lhe devolveu qualidade de vida. E a boa notícia é que não precisa de comprar mirtilos frescos todos os dias, o que pode ser dispendioso. Os mirtilos congelados mantêm praticamente todas as suas propriedades nutricionais e são muito mais acessíveis. Pode usá-los em batidos, com papas de aveia, ou simplesmente deixá-los descongelar um pouco e comê-los como um snack fresco e saudável. A chave, tanto com os citrinos como com os mirtilos, é a regularidade. Não adianta comer uma laranja hoje e outra daqui a 2 semanas. O seu corpo precisa deste fornecimento constante de nutrientes para poder fazer o seu trabalho de reparação e proteção. É como regar uma planta. Precisa de um pouco de água todos os dias para se manter viçosa e forte. Dê ao seu corpo estes presentes da natureza todos os dias e ele irá agradecer-lhe com pernas mais leves, mais saudáveis e com muito mais conforto. Agora que já falamos do poder fortalecedor dos citrinos e da ação protetora dos mirtilos, vamos explorar outra fruta que, para muitos, é uma surpresa nesta lista, mas que é um verdadeiro superalimento para a nossa circulação: o abacate. Sim, o cremoso e delicioso abacate. Muitas pessoas ainda olham com alguma desconfiança para o abacate devido ao seu teor de gordura, mas é precisamente aí que reside grande parte da sua magia. Estamos a falar de gorduras monoinsaturadas, as chamadas gorduras boas, as mesmas que encontramos no azeite. Estas gorduras são incrivelmente anti-inflamatórias. Como vimos, a inflamação é uma das principais causas do desconforto e do agravamento das varizes. Ao consumir abacate, está a fornecer ao seu corpo uma ferramenta poderosa para acalmar a inflamação de dentro para fora. É como aplicar um bálsamo suave e nutritivo diretamente no seu sistema circulatório. Mas os benefícios do abacate não se ficam pela sua gordura saudável. Ele é também uma fonte fantástica de vitamina E, um nutriente que atua como um anticoagulante natural. A vitamina E ajuda a manter o sangue a fluir de forma mais livre e a prevenir a formação de pequenos coágulos que podem dificultar a circulação, especialmente nas veias já comprometidas das pernas. Além disso, o abacate é rico em potássio, um mineral que muitas vezes associamos à banana, mas que está presente em grande quantidade no abacate. O potássio é fundamental para equilibrar os níveis de fluidos no corpo e combater a retenção de líquidos, que é uma das principais causas do inchaço nos tornozelos e nas pernas. Ao ajudar o corpo a eliminar o excesso de sódio e de água, o potássio alivia a pressão sobre as veias. Incorporar o abacate na sua alimentação é mais fácil do que parece. Pode simplesmente barrar metade de um abacate maduro numa fatia de pão integral ao pequeno almoço, temperado com uma pitada de sal e pimenta. Pode adicioná-lo em cubos a uma salada para lhe dar mais substância e cremosidade. Ou pode até fazer um batido delicioso, misturando-o com um pouco de espinafres, uma banana e água ou leite vegetal. A sua versatilidade é imensa. De seguida vamos falar de uma fruta que é um símbolo do outono e das vindimas em Portugal: as uvas, especialmente as uvas escuras, as tintas ou as roxas. A pele e as sementes destas uvas são ricas num composto chamado resveratrol e noutros antioxidantes chamados proantocianidinas.
Estes nomes podem parecer complicados, mas a sua função é simples e poderosa. Eles são especialistas em proteger o colagênio e a elastina nas paredes das suas veias. Lembre-se que o colagênio e a elastina são as proteínas que dão firmeza e flexibilidade aos vasos sanguíneos. Os radicais livres e a inflamação atacam e degradam estas proteínas, fazendo com que as veias percam a sua elasticidade, um pouco como um elástico velho que fica laço e já não volta à sua forma original. O resveratrol e os seus companheiros atuam como um escudo protetor para estas proteínas vitais, ajudando a manter as veias fortes, elásticas e capazes de suportar a pressão do sangue que sobe das pernas em direção ao coração. Comer um cacho de uvas frescas como sobremesa ou lanche é uma forma deliciosa de obter estes benefícios. Tente escolher as variedades mais escuras e, se possível, coma algumas sementes. Embora o sabor possa ser um pouco amargo, é nelas que se concentra uma grande quantidade destes compostos protetores. E por fim, vamos viajar para um sabor mais tropical com a papaya. Esta fruta vibrante e suculenta esconde uma enzima extraordinária chamada papaína. A papaína é conhecida pelas suas fortes propriedades anti-inflamatórias, mas faz algo ainda mais especial. Ela ajuda a decompor uma proteína chamada fibrina. Em veias saudáveis, a fibrina é importante para a coagulação, mas no caso das varizes, pequenas redes de fibrina podem formar-se nas paredes das veias, endurecendo-as e dificultando ainda mais o fluxo sanguíneo. A papaína atua como uma espécie de limpador natural, ajudando a dissolver estas acumulações de fibrina e a reduzir a inflamação local. Isto pode ajudar a aliviar a dor e a sensação de pressão associadas às varizes. Além da papaína, a papaya é, tal como os citrinos, uma excelente fonte de vitamina C e de outros antioxidantes, o que a torna uma aliada completa para a saúde vascular. Pode desfrutar de umas fatias de papaya fresca ao pequeno almoço ou no final de uma refeição. O seu sabor doce e suave torna-a um verdadeiro prazer. Cada uma destas frutas, o abacate, as uvas, a papaya, oferece um conjunto único de ferramentas para o seu corpo combater as varizes e o inchaço. Não precisa de as comer todas, todos os dias. O segredo está na variedade e na consistência. Tente incluir 2 ou 3 destas frutas na sua rotação semanal e veja como o seu corpo responde. Vê como a natureza nos oferece soluções tão simples e ao mesmo tempo tão profundas? Não precisa de gastar fortunas em cremes que apenas disfarçam o problema temporariamente ou em suplementos de origem duvidosa. A verdadeira mudança começa no seu prato, com escolhas conscientes e nutritivas. Falamos de como o poder da vitamina C dos citrinos funciona como cimento para as paredes das suas veias, tornando-as mais fortes. Vimos como os antioxidantes dos mirtilos são como uns pequenos guarda-costas que as protegem da inflamação e dos danos diários. Descobrimos que a gordura saudável do abacate é um bálsamo que acalma a irritação interna, enquanto o seu potássio ajuda a combater o inchaço. E aprendemos que os compostos especiais das uvas escuras e a enzima da papaya trabalham incansavelmente para manter as suas veias elásticas e o seu sangue a fluir livremente. Cada uma destas frutas é uma peça importante do puzzle, mas agora, tal como prometi, quero partilhar consigo a dica final. O segredo que une tudo isto e potencia o efeito de tudo o que falamos. É algo tão fundamental que muitas vezes o desvalorizamos. A água. Sim, a simples e pura água. Pense no seu sangue. Quando estamos desidratados, o nosso sangue torna-se mais espesso, mais viscoso. Agora, imagine esse sangue mais grosso a tentar subir pelas veias das suas pernas, lutando contra a gravidade. É uma tarefa muito mais difícil. As válvulas dentro das veias, que já podem estar enfraquecidas, sofrem uma pressão ainda maior. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda a manter o sangue mais fluido. Um sangue fluido viaja com muito mais facilidade, diminuindo a pressão sobre as paredes das veias e ajudando o sistema circulatório a funcionar de forma mais eficiente. Não precisa de beber litros de uma só vez. Tenha uma garrafa de água por perto
e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se não gosta muito de água simples, adicione-lhe uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou umas rodelas de pepino. Chás de ervas sem açúcar, como o chá de hibisco ou de cavalinha, que também tem propriedades benéficas para a circulação, são outra excelente opção. E para complementar este hábito, há um exercício incrivelmente simples que pode fazer agora mesmo, enquanto está aí sentado a ouvir-me. Estique ligeiramente as pernas à sua frente. Agora aponte os dedos dos pés para a frente, como uma bailarina, e mantenha por alguns segundos. Depois, puxe os dedos dos pés para trás, em direção aos joelhos, o máximo que conseguir. Sinta o músculo da barriga da perna a contrair. Repita este movimento de bombeamento umas 10 a 15 vezes. Este simples exercício ativa os músculos da barriga da perna, que são conhecidos como o nosso segundo coração. Cada vez que contrai estes músculos, eles espremem as veias profundas das pernas, ajudando a impulsionar o sangue para cima, de volta ao coração. Pode fazer isto várias vezes ao dia, enquanto vê televisão, enquanto lê um livro, ou até mesmo quando está sentado à mesa. Lembre-se, a jornada para umas pernas mais saudáveis não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de pequenos hábitos consistentes. A consistência é a sua maior aliada. Um pouco todos os dias faz uma diferença enorme a longo prazo. Não desanime se não vir resultados imediatos. O seu corpo levou tempo a chegar a este estado e também precisa de tempo para se curar e regenerar. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Celebre cada pequena vitória. Um dia com menos inchaço, uma noite com menos dor, um momento em que se sente mais leve e com mais energia. Agora eu gostaria muito de ouvir a sua história. Já experimentou incluir alguma destas frutas na sua alimentação para ajudar com as pernas? Tem algum outro segredo caseiro ou uma dica que queira partilhar com a nossa comunidade? Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode ser a luz de esperança que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou este vídeo útil e se lhe trouxe alguma informação nova ou um pouco de motivação, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como o senhor ou a senhora, procuram formas naturais de melhorar a sua saúde. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade em qualquer idade. Lembre-se sempre, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar. Dê-lhe as ferramentas certas, como estas frutas maravilhosas, hidratação e um pouco de movimento, e surpreenda-se com os resultados. Cuide bem de si, porque merece sentir-se bem no seu próprio corpo. Um grande abraço e até a próxima.